Porque, como disse Samuel, até aqui Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor continuará conosco até entrarmos nos portais eternos, Pai. Por isso te agradecemos e viemos nessa tarde, ó Pai, te agradecer e buscar em Ti a força e a sabedoria para continuar nessa caminhada, Pai. Abençoa os hinos, receba os hinos que temos cantado e agora abençoa a palavra, que ela seja de grande ajuda para todos nós. Perdoa todas as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. É bom estar na casa de Deus, onde nós viemos agradecer, louvar e recarregar nossas baterias. Eu quero ler com vocês, primeiramente no livro de Judas. São Judas, capítulo 1, versículo 3. Depois em 1 Pedro 5, 6. E eu penso que no decorrer da palavra nós vamos ler algumas escrituras a mais. Diz assim o apóstolo São Judas, melhor dizendo: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Agora, voltando um pouquinho atrás, 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 9. Diz assim o apóstolo São Pedro: Humilhai-vos, pois... Esperar vocês acharem, já acharam, né? Pedro aqui nas cartas, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Assentai-vos, irmãos. Vamos, mesmo assentado, quero ter uma palavra de oração. Querido Deus, toma cada um de nós nesse momento, porque nós não viemos aqui para bater ponto, para perder nosso tempo, mas nós viemos para te louvar, te agradecer e ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Eu quero falar já algum tempo atrás, procurei nas anotações, não achei, mas eu falei já sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas escreveu exortando acerca da comum salvação, da salvação comum, né? E nos exortou a batalhar, lutar por essa fé. E eu estava lendo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, onde diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então veja
que nós estamos, em realidade, em plena guerra. E como diz a Bíblia, que a causa de nós não sermos consumidos são as muitas misericórdias do Senhor. E aonde li aqui agora por último em Pedro, ele nos orienta, né, e diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós sabemos sempre, eu sempre tenho citado isso, nós não somos salvos pelas obras porque não há capacidade nenhum de nós. Mas cada um de nós tem a nossa participação. Aquilo que nós devemos fazer, Deus não vai fazer por nós. E eu lembro quando Josué conquistou ali, estava conquistando as terras de Israel, estavam indo bem. E de repente chegou aqueles homens com pães bolorento, roupa rasgada, calçado desgastado. E disseram: nós ouvimos da fama do vosso Deus e viemos de uma terra longínqua para fazer as pazes com vocês e fazer um juramento que vocês não vão tocar em nós, nem nós em vocês. Mas pensa você, se eles vinham numa terra longínqua, então por que estavam preocupados, né? Por isso que às vezes um pouco de vigilância ajuda. E vamos fazer aqui um acordo, um voto, fazer um juramento que vocês não vão nos destruir. Josué desconfiou, né? E disse: vocês não são aqui dentro desse povo aqui perto? Não, veja aqui o nosso vinho, nossos odres estão velhos, nossos calçados já todo estragados, pão quando nós saímos estava quentinho, agora está bolorento. E vimos a fama do vosso Deus e viemos. E Josué, a Bíblia diz que ele não consultou a Deus. Foi no ímpeto, né? E fez as pazes com ele. E aí Deus diz: esses aí são os próximos. Eles vão ser um espinho para vocês. E aí teve que manter o juramento e suportar aqueles ímpios ali no meio deles. Então, muitas vezes, nós passamos por certos apuros por falta de vigilância, por ser apressado, por não buscar em Deus, como lembramos do próprio Josafá, né? Que não também se precipitou e disse para Acabe: não, eu vou contigo à guerra. Depois que ele disse, aí ele pediu para consultar a Deus, mas aí já tinha dado a palavra. Então, irmãos, quando eu pensando nisso nessa tarde, eu fico imaginando como nós somos dependentes de Deus. Temos que vigiar, temos que orar, mas se não fosse Deus, como disse Davi, nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Porque aonde tu menos espera, onde você menos espera, o diabo está ali armando uma cilada. Mas Deus vem e desaciona a bomba. Depois que passa, você vê que Deus desacionou. Porque Ele quer fazer bagunça. Ele quer comprometer o nosso testemunho, a nossa fé. Ele quer fazer nós errar. Ele quer nos destruir. Ele não está preocupado com o carnaval do Rio de Janeiro, com essas coisas, que lá já está na mão dele. As armas dele não está preocupado nem tanto com as denominações, porque o mundo já entrou de carroçada, mas ele está preocupado com aqueles que estão batalhando. Mas aí Pedro vem dar um conselho, como diz, na taxinha. Ele começa dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quer dizer, se humilhe diante de Deus, reconheça que você precisa dele.
para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em outras palavras, lançando sobre ele toda a tua preocupação. Quem não preocupa? Preocupamos. Mas aí nós temos a quem recorrer. Sede sóbrios. Sóbrio é uma pessoa que está bem mentalmente, não é alguém que está uma pessoa bêbada, né? Quando diz que se ele está sóbrio é porque ele não está bêbado, está bem, está lúcido. Vigiai, porque o diabo vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós sair do nosso posto de dever, ele ataca. Você vê, quando você vê aquelas filmagens, principalmente da África, dos animais lá, o leão ele vai atacar aquele que está mais desgarrado, está mais do ladinho. Ele vem e ataca. E eu estava meditando ali, daí anotar e fugiu, mas depois voltou. Não anotei. Aonde a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E aonde nós lemos em Judas, né? Não, aqui em Pedro mesmo. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. É como citei de Tiago, aonde a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Os mesmos conselhos que os apóstolos deram para eles é para nós hoje, por isso ficou escrito. Por isso Judas, o apóstolo São Judas, pega a caneta, quem sabe 30 anos, não sei, depois de Cristo, né? A igreja já estava consolidada, e aí ele escreveu, exortando a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí nós vamos ligando Escritura com Escritura, e vamos em Apocalipse, como eu citei, aí Jesus dizendo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o que temos não é nosso, nós recebemos de Deus. E alguns não cuidam, e aí pode perder. Mas nós estamos vigiando e batalhando por essa fé. E eu estava lendo duas passagens bíblicas aqui de Paulo, e eu vou ler com vocês, nós vamos lendo aqui, para vocês verem como que o que eles passaram, nós passamos, e eu digo, e como eles venceram, nós também venceremos. Por isso que o irmão Branham, naquela visão antecipada da noiva, ele disse, eu quero ver Jesus. Aí a voz disse, não, você não pode ver Jesus ainda. Por quê? Você vai ter que ser julgado pelo que você pregou. E se você entrar, os teus entram. Somos nós, né? Veja a responsabilidade de um líder, né? E aí ele disse, Paulo, Pedro vai ter que ser julgado também? Sim, eles terão que ser julgados pelo aquilo que eles pregaram. Aí ele disse, se os de Pedro entram, se os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei o que eles pregaram. E a multidão, que é a visão antecipada da noiva, que somos nós, gritou, nisso estamos confiados e descansamos. Então, em Filipenses capítulo 3, poderia citar, mas eu vou lendo na íntegra, versículo 9 diz assim, diz Paulo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Porque se ele tivesse a justiça dele, teria até do que se gloriar, porque como diz ele, que ele excedia os demais na sua idade em religiosidade, em farisaísmo. Ele tinha uma postura, né? Mas aí
entra aquilo que nós dizemos. Aquilo que é fiel no... A Bíblia diz, né? Fiel no pouco é fiel no muito. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Como no dízimo, às vezes a pessoa diz, eu não dou porque não sobra. Não sobra porque não dá. Se tiver, daí que não é fiel. Daí que não é. Como aquela história que o saudoso pastor Toninho contava, do irmãozinho que ele era fiel nos dízimos, na igreja, bonitinho ali, e foi progredindo, Deus foi abençoando, e ele se tornou um empresário bem-sucedido, e o dízimo foi crescendo, né? As receitas foi crescendo, e aí o inimigo começou a atrapalhar, né? Ainda bem que ele foi falar com o pastor. É uma história, né? Não sei se verídica ou é um conto, né? E aí ele chegou para o pastor e disse, pastor, o senhor sabe que eu sempre fui fiel, né, pastor? Sim, irmão, sim. Mas, pastor, eu vou lhe dizer, eu estou tendo uma dificuldade grande, porque eu sempre fui fiel, entreguei meus dízimos, mas agora meus dízimos não, é um dizimão. E aí estou tendo dificuldade de entregar. Aí o Antoninho contava e ria, né? Aí o pastor disse, não tem problema, irmão. Esse é o problema? Então vem cá. Eu vou orar para que você volte a ter teu diziminho, então. Aí ele não quis, né? Então, fiel no pouco, fiel no muito. E assim nós vemos, né? Como disse Paulo, seja achado nele não tendo a minha justiça, e que vem da lei. Paulo, ele foi fiel no pouco, foi fiel no conhecimento da lei, foi fiel na circuncisão, foi fiel nos sábados, foi zeloso. E quando Cristo mostra para ele, Paulo, é isso aqui, é verdade, você está indo para cá, você tem que vir para cá. Ele foi fiel na fé, né? A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha, se ele não se... O grande apóstolo São Paulo, ele se julgava como nós, né? Ele falou tudo isso e daí ele diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Mas aí qual a receita? Mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendem nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse agora também, digo chorando, que são inimigo da cruz de Cristo. A história sempre se repete. Aí nós olhamos e nós nos identificamos com Paulo. Ele diz, eu não estou, em outras palavras, confiado na minha justiça, mas nas notícias de Deus. E eu estou lutando para ver se eu chego à ressurreição dos mortos. Né? A vinda de Cristo. Não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo o que para trás ficou. Quer dizer, acerto e sigo para frente, pela soberana vocação de Deus. E assim ele foi indo, até que ele bateu o martelo. Escreveu para Timóteo, né? E disse, Timóteo, venha ter comigo antes do inverno. Venha antes do inverno e traz a capa. Não tinha muita coisa, né? Mas ele tinha a fé em Cristo, né?
Traga para mim a capa e principalmente os pergaminhos. Porque, quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próxima. Mas há uma coisa, Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, disse ele, uma coroa da justiça está guardada a mim, a qual o justo juiz me dará a mim, naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Que coisa gloriosa, né? A pessoa olhar como Paulo olhou e dizer: eu não tenho sido perfeito, mas eu tenho confiado, não na minha justiça também, mas na justiça de Cristo. E seguir em frente sem temer o futuro, né? E Paulo, ele era um profeta, né? Ele sabia o que ia acontecendo, né? Tem uma passagem bíblica que ele chegou, acho que aos Coríntios, se não me engano. Ele chegou e disse: eu não vos deixei estou livre do vosso sangue, porque eu não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. E desde agora vocês não verão mais o meu rosto. E a Bíblia diz que eles acompanharam até a praia, choraram com ele, e ele seguiu, e Deus o recolheu. 1 Coríntios, vamos lendo aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 9, 24. Ele fala parecido. São cartas, né? Aos Coríntios, e ali nós lemos são cartas aos Filipenses. Diz ele: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Olha a comparação que ele faz. No estádio todos correm e um leva um prêmio. Naquela época, pelo que eu sei, era uma simples coroa de oliveira, alguma coisinha ali. E eles se esforçavam para chegar lá na frente e dizer: eu venci. Para ganhar uma coroa corruptível. Para se tornar uma estrela que daqui 30, 40 anos já não brilha mais. Uma estrela que quando chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e sente o vazio. Por isso muitos se atolam em drogas e coisas. Mas o cristão não, né? Ele sai da casa de Deus com o coração alegre, com aquela paz que Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Uma paz passageira, né? Mas é uma paz permanente, onde nós sabemos que a nossa recompensa está do outro lado. Porque o mesmo Deus que eles serviram, nós estamos servindo. O mesmo Deus que protegeu ele está nos protegendo. O mesmo Espírito Santo que tem mantido o diabo sem nos tocar é aquele que manteve eles. Porque você veja, irmãos, estamos em uma batalha, mas Deus nunca perdeu uma. Aonde que eu parei aqui? Tá. Todos correm, né? E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eu, porém, corro, não para... Aí, 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Como disse ele em outra passagem bíblica, eu sei em quem tenho crido, né? E é poderoso para guardar o meu depósito afinal. Pois eu assim corro, não como com a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Para quê, Paulo? Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Por isso ele escreveu para Timóteo dizendo: cuida de ti e da doutrina, que fazendo isso salvará tanto a ti como os que te ouvem.
Há pessoas que às vezes dizem, não importa tanto que pregue, não importa o que vive, importa sim. Quero saber qual tipo de espírito que está ungindo. Qual o testemunho? Paulo, onde nós lemos, ele disse que era para nós ser imitador dele, como ele de Cristo. E há muitos e muitos que pregam, mas não vivem. E aí? Aí vai ser a maior decepção. Vai ser a decepção. Como eu sei de alguém que disse, se eu for para o inferno, eu mandei muitos para o céu. Mas aí que adianta? Não é que nem o jovem rico do lado do inferno, olhar e ver os que ele mandou para o céu? Mas por isso que Jesus Cristo disse nos seus dias, em relação aos fariseus, que era a religião mais puritana aparentemente, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Então, irmãos, entrando no outro tópico que eu quero falar, e depois nós vamos indo para o lado final da mensagem. Essa mensagem é o que? Exortar a nós a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, saber que nós temos que vigiar, saber que nós temos que ser sóbrio, mas o principal é, se Deus não está conosco, nada adianta. E como eu falei há um tempo atrás, quando eu falei sobre essa mensagem, o Evangelho chamou cada um de nós, né? Cristo nos chamou através do Evangelho. Mas no decorrer da caminhada, os problemas, eles vêm para quê? Para mandar nós parar. Mas que graça, né? Eu fico pensando, que graça teria se nós não tivéssemos essa esperança de vida eterna, né? Que graça teria a vida? Por isso, o próprio apóstolo São Paulo diz, se nós viver somente por essa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. A questão é no que nós estamos focando. A questão é nós manter e batalhar e fazer como Paulo. Não, como é que ele diz aqui, que eu li? Vamos aqui de volta. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar, antes subjugo ao meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. É aquele posicionamento de dizer, eu vou lutar. Eu não vou ficar em casa, não. Eu vou na casa de Deus. Eu não vou dar o troco. Quando, como diz aquele ditado, eu não levo o desaforo para casa. Aí o desaforo leva pessoas às vezes para o cemitério, né? Ou para a cadeia, ou para o inferno, ir para o inferno. Não, subjugamos mesmo o nosso corpo, dizendo, não, eu não estou lutando por essas coisas aqui são coisas para me manter, mas o meu objetivo é chegar. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Amanhã eu vou ser melhor que hoje, o ano que vem vou ser melhor que fui esse ano, eu vou buscar a Deus. E quanto mais nós vamos se achegando a Deus, mais nós vamos sendo fortalecidos. Eu não estava junto, mas eu ouvi do pastor Febrônio que disse para um irmão. O irmão disse, pastor, mas eu estou lutando. Estou lutando. O pastor disse, sim, eu sei que você está lutando. Mas o problema é que você está lutando debaixo do diabo. Eu quero ver você lutando por cima. Por quê? Vive aquela vida rasteira. O diabo dá um assoprão, derruba. O diabo dá tapa na cara. Eu estou lutando. Claro que você está lutando. Você está lutando para se defender das bofetadas. Mas o que nós queremos ver é lutando por cima. E para nós lutar por cima, nós temos que ter um crescimento espiritual.
E o que cresce a pessoa no âmbito natural é o exercício. Já pensou você ficar parado dentro de casa uma semana? Meu Deus, não consegue quase nem caminhar. De fraqueza. Às vezes a pessoa se engana, né? Trabalha demais, e aí quando tem uma folga ele quer dormir. Aí que afunda. Descansar. Estava conversando com um colega que ele entrou num esgotamento profundo, porque o que ele fazia? Ele saía fazer o culto, daí ele chegava em casa, agora vou descansar. Ficava só deitado. Aí saía para outro culto, quando viu, afundou. Tem que descansar, mas tem que ter o exercício corporal. Isso no lado natural. Espiritual, a mesma coisa, nós temos que exercitar a nossa fé. Em meditação, em policiamento nos nossos pensamentos, porque vem pensamento, e eles falam mais alto no céu do que a nossa voz aqui. Aí a gente pede a Deus perdão e repreende o diabo. Eu estava conversando com meu sobrinho, que ele passou para a guarda municipal de Chapecó, é quase igual a polícia. E é bem puxado, sabe? Inclusive, o mínimo que tem que fazer é 6 barras, né, no teste físico. É 6 a 12. Aí ele, como é novo, né, ele fez 12, né? Aí ele estava me falando, tinha colega que no início não fazia nenhuma. Mas foi treinando, e quando chegou no final do treino, que era a prova mesmo, ele fez 6. Porque vai aumentando a resistência. Vai aumentando, escorre e sofrem. Sofre mesmo para ter um concurso público e receber um valor fixo mensal até se aposentar. Isso no natural. E quanto mais nós que estamos lutando por uma coroa incorruptível, sofre mesmo. Ele me mostrou umas fotos lá que 2 colegas segurou ele para não cair, e o outro chegou atrás com aquela pistola de choque para ele saber como é que é. Ele disse que é terrível. Aí depois chegou o superior com aquele gás de pimenta e no olho dele e fez assim. Quantos dedos tem aqui? Para ele poder abrir o olho, né? E eles lutam. Agora está contente, porque passou, porque tem um salário, porque tem, né, uma estabilidade. Parece que agora 25 anos se aposenta. Então, agora, quanto mais nós a lutar por essa coroa incorruptível e não desistir, como nós vemos agora que eu estou falando, somos chamados, o Evangelho nos chama para entrar nas fileiras, mas o problema vem e nos chama para parar. E Deus permite isso para nós ser o que? Aprovado. Como que nós estaremos na festa dos vencedores se nós não formos aprovados? Por isso Apocalipse 12 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Primeiro ponto, sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Um exemplo que eu vou citar para ilustrar para nós é Eliseu, conhecemos bem. Elias, quando estava esgotado, já não queria mais viver, e foi para baixo do zimbro, e queria a morte, vocês sabem, estava cansado. Mas Deus veio e animou ele, e daí ele disse, não, você vai, unge Eliseu, unge Jeú, e tem mais um que não me lembro agora, para ficar em teu lugar, unge Eliseu em teu lugar. E alimentou ele, fortaleceu ele, quer dizer, você tem que continuar um pouco mais no teu ministério. E eu vejo que nós estamos aqui como no cumprimento de uma tarefa. E feliz aquele que realmente preocupa em desenvolver com qualidade a tarefa. Uma coisa que o pastor Febroni sempre bate na tecla. Ele disse, há pastores que são como um pinheiro, não nasce nada de baixo. Quer dizer, não treina ninguém. E aí o dia que ele tomba,
a igreja fica desprevenida. Então o que tem que fazer? Cumprir a tarefa e já deixar outro engatilhado, para quando Deus levar, seguir. Esse é o exemplo da Bíblia. Elias queria ir embora. Não, Elias, quer dizer, você quer ir embora, mas você nem arrumou teu auxiliar ainda. Depois que você deixar teu auxiliar treinadinho, aí você vai. E há tempo o pastor Febroni já vem sempre investindo em auxiliar. Um dia eu viajando com ele, ele me disse, isso faz tempo já. Essas saídas minhas é proposital. Para o Daniel ir se acostumando com a igreja com ele. Porque ele sabe, como diz ele, a minha sombra está encurtando. E queira ou não queira, a nossa sombra também já está encurtando. Já está encurtando. Não muito, né? Alguns têm um pedaço maior, né, irmão Nato? Mas está encurtando. Então aí Deus diz, não, vai lá e unge Jeú em teu lugar. Eliseu, né? Em teu lugar, unge Jeú. Ele foi ungir Eliseu. Eliseu mandou um outro servo ungir Jeú. Você veja como a coisa vai indo. É o mesmo ministério, só que agora em pessoas diferentes. Eu tenho que ainda ungir Jeú. Não tem problema, Eliseu, não se preocupe. Se ungir Eliseu, ungir, então tá ok. Eliseu pegou e ungiu um outro rapaz e disse, vai lá e unge Jeú. Aí lançou, né, a capa sobre Eliseu e disse, que tem te feito? E Eliseu entendeu, né? A Bíblia diz que ele estava arando com 12 juntas de boi. E ele estava com a 12ª. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe e eu vou te seguir então. E voltou, e a Bíblia diz que ele matou as 12 juntas de boi, uma junta de boi, melhor dizendo. E com a madeira do aparelho de arar, com o cabo ali, o cabeçalho, vamos dizer, com a canga, ele assou a carne ali para os companheiros dele, depois. Quer dizer, quando ele iniciou a caminhada, ele estava convicto, eu não volto mais atrás. Eu não vou precisar mais da minha junta de boi. Essa que eu estou arando aqui, essa eu já vou matar para um churrasco para a minha turma aí. Eu também não vou precisar da canga. Não vou precisar do arado, ele queimou a ponte. Eu não posso mais voltar porque não tenho mais para onde. E assim nós também, quando nós realmente decidimos por Cristo, não tem mais opção de voltar. É ir ou ir. Por isso, irmãos, quando chega nesse ponto, a pessoa realmente deve se contar feliz, né? Eu não tenho mais como voltar. Eu não caibo, não caibo mais, não vou caber mais dentro da casca do ovo, como o pintinho quando ele sai, né? E a gente não cabe mais dentro do mundo. Mas aí você veja, seguiu Eliseu, nós não sabemos por quanto tempo. E aí quando vem, quer dizer, agora o convite para você parar, o teste. Um teste. Elias disse, Eliseu, deixa eu ver, eu anotei aqui. E partiu Elias de Gilgal e disse para Eliseu, fica aqui, que o Senhor me enviou a Betel. Aí ele poderia, se ele tivesse com um pé na igreja e um pé no mundo, aí ele dizia, tá bom, que bom ter oportunidade de voltar a ver meus bois. Depois a gente se encontra por aí. Mas ele disse, não, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixo. Você vai para Betel? Eu vou contigo. Vou ficar fazendo o que aqui? Chegando em Betel, Elias disse, fica aqui que o Senhor me enviou a Jericó. Quando chegava em Jericó, os filhos do profeta, que também tinham dom, né? Aí ainda incomodavam ele, né? Quer dizer, provocavam. Sabe que o Senhor vai tirar o teu Senhor por cima da tua cabeça hoje? Eu disse, também sei, calai-vos. Chegando em Jericó, Elias disse, fica aqui, que o Senhor me enviou ao Jordão.
Se fosse complexado, ele dizia, mas 3 vezes já? Elias não quer a minha companhia. Tá bom então. 3 vezes o Senhor pediu para mim ficar, vou ficar por aqui então. Vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixo. E aí você vê, isso é tipo, irmãos. Quando eles passam o Jordão, Elias toca a sua capa, as águas se abrem. Aí ele teve a oportunidade de pedir. E assim nós vamos entrando na presença de Deus, e conforme vamos entrando, nós vamos tendo a oportunidade de fazer o nosso pedido. Porque nós vamos nos tornando um com Deus. E aí Elias, como dizendo, você passou no teste, Eliseu, agora você peça o que você quer, que eu vou te dar antes de eu ser tomado de você. Você vai ser tomado de mim, é? Vou ficar sem a tua experiência, sem você e sem o teu espírito? Eu quero a porção dobrada. Por isso, Mombrana, irmãos, em uma das mensagens, ele diz: peça coisa grande a Deus, não limite a Deus. Para Ele te dar uma coisa grande e te dar uma coisa pequena, para Ele é a mesma coisa. Peça algo grande, mas algo grande para o reino de Deus. Peça uma vida espiritual cheia do Espírito Santo. Peça uma vida do Espírito Santo cheia do Espírito Santo para os teus filhos. Peça um bom casamento. Peça aquilo que você deseja realmente. E mesmo no material, não é errado, desde que saiba aplicar, desde que tenha um bom objetivo. Eu vou pedir para Deus. Peça coisa grande. Seja ambicioso, falando espiritualmente. Eu quero a porção dobrada do teu espírito, Elias. Rapaz, você está achando que eu sou fraco? Você quer ser mais do que eu? Por isso que um pastor, quando ele vê que um membro se destaca, ele não tem que ficar com ciúme. Ele tem que ficar contente. Está pregando melhor que eu. Que bom que está pregando melhor que eu. Era ruim se estivesse pregando pior, né? Mas a questão é que tem pessoas que não têm, e que Deus nos dê isso. Quer dizer, a convicção do chamado. Quando você tem convicção do chamado, você não tem preocupação. E o que aconteceu com Saul? Veja, a pessoa ser humilde é bom. Mas existe complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Os dois é ruim. Quando Samuel foi reprovar ele, o que ele disse? Como tu te consideravas pequeno aos teus olhos. Olha aí. O Senhor te fez rei sobre Israel. Mas ele se considerava pequeno. E ao se considerar pequeno, ele deu ouvido à voz do povo. Por não ter uma convicção, ele não teve paciência de esperar Samuel vir para fazer o sacrifício, para ele ir para o combate. 7 dias. Dentro de 7 dias, Samuel ia. No 7º dia, Samuel não veio. Mas está no 7º ainda. Espera. Quando ele começa a fazer o sacrifício, chega Samuel. Obraste neciamente. Hoje Deus teria confirmado o teu reinado, Saul. Mas agora não vai subsistir. Que coisa triste. Então, isso põe nós, sabe, todos nós, como pastor, como membro, como temor. Saul tinha chamado ou não tinha? Tinha. Mas não foi firmado o reinado, não foi confirmado, porque ele não soube esperar. E aí
Deus chega para Samuel e diz: eu tenho ouvido, lembrado, melhor dizendo, o que Amaleque fez ao meu povo quando subia de Israel. Se pôs covardemente, né, vocês sabem, contra o meu povo. Então fala para Saul ir lá e terminar com tudo. Quero que apague a memória de Amaleque da face da terra. Não deixa nada. Se Deus disse que não era para deixar nada, não era para deixar nada. E aí ele foi, vocês sabem, né? Popou o melhor do gado, popou o rei. O que era coisinha fraquinha, aquilo que era de mais aparência. Disse Saul daí quando Samuel chegou: cumpri a palavra do Senhor. Cumpriu a palavra do Senhor? Que mugido é esse que eu ouço? De vaca, de ovelha. Aí você vê o complexo de inferioridade e a insegurança. O povo pediu para poupar o melhor do gado para sacrificar ao Senhor teu Deus. Não disse nem nosso Deus. Não tinha firmeza, não tinha segurança. Por isso que, olha, quando a gente está na peleia, a gente pensa: olha, se não tem chamado, melhor ir trabalhar qualquer coisa, porque senão se arrebenta tudo. E o pior que se arrebenta o povo daí. Se não tem chamada, não bote a mão. E aí Samuel simplesmente disse: porque tu rejeitaste a palavra de Deus, aí já era profecia, ele também te rejeitou para que não seja mais sacerdote diante de Israel. A ponto que Deus chamou a atenção de Samuel e disse: por que você continua tendo dó de Saul se eu já rejeitei ele? E a Bíblia diz que desde aquele dia em diante ele não viu mais Saul, porque ele tinha dó. E não adiantava. E aí, como antigamente eu preguei, sacerdote rejeitado é um perigo. Ungido rejeitado é um perigo. Mata sacerdote, mata esse, mata aquele, persegue o verdadeiro. Matou 80 sacerdotes, né, do Senhor, acho que foi 80, se não me engano. Vivia, pega, não pega Davi. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a continuar olhando para frente. Cada dia mais ser mais firme. Cada dia mais dizer: Senhor, que eu seja cada dia ter mais intimidade contigo, que eu possa estar mais, vamos dizer assim, unido contigo, para mim poder, que nem Eliseu, pedir e o Senhor dá. Eliseu viveu uma vida tranquila, descansada. Vocês lembram, né? Teriam outras coisas para nós ir lembrando, mas vamos parando aqui. Deus estava com ele. E foi até o final. E o irmão Brana diz, né, você fazendo um apanhado na Bíblia, você vai concluir que Elias fez 8 milagres sobressalentes e Eliseu fez 16, que é o dobro, né? E aí você vai pegando, né? Elias deu o filho, né, para a viúva, né? Quer dizer, ressuscitou o filho, né? Lá da viúva lá que alimentou ele. E já Eliseu deu o filho. E depois ressuscitou o filho, e assim a gente vai vendo. Então, que Deus abençoe a todos nós. É uma mensagem calma, mas é algo como aquela chuva mansa que vai... Então não vamos rejeitar o conselho de Deus. Vamos ser cada dia melhores. O ano que vem, esse ano, né, que já estamos, se Jesus demorar a vir, nós vamos ter nossa vigília de novo. E que possamos estar mais firme e em mais pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar e depois quero que vocês assentem. Vou dar só umas notinhas pequenininhas. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser a nossa força, pelo Senhor ser o mesmo Deus que esteve com Paulo, Pedro, Tiago, João,
E por nós ter essa convicção que não há, ó Deus, possibilidade de nós não poder chegar, porque é o Senhor que nos levará na terra, Pai. Agora leva teu povo em paz, guardado, dando uma boa semana a todos, e que sempre o teu poder, o teu Espírito Santo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda cilada do diabo. E junto com o teu povo, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Leva-nos em paz, guardado, dando uma boa semana a todos, e traga-nos na quarta-feira para o nosso culto de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Quer sentar só um minutinho?